Olá, alunos! Eu sou a Thalia, da Central de Carreiras. Vamos dar início a mais um podcast A Profissão Tá On. Hoje com o nosso convidado Luiz, que é formando do curso de Pedagogia. Prazer recebê-lo, Luiz, seja bem-vindo. E aqui a gente vai conversar um pouco em relação à sua carreira, como está sendo esse processo. E para iniciar o nosso podcast, eu queria saber como você decidiu seguir essa carreira acadêmica. Opa, muito bem, Thalia. Fico muito feliz que, no caso, com a oportunidade, né, de estar participando tanto aqui do podcast, tanto deste novo quadro, né? Como você mesmo disse, eu me chamo Luiz Fernando. Estou aí praticamente finalizando já a graduação. Neste último mês de junho a gente realizou ali as últimas provas. E desde o início, quando eu estava pensando, né, em que curso escolher, né, em que área seguir da minha vida, eu lembro que até o terceiro ano lá do ensino médio eu ainda não tinha decidido, eu não tinha respondido essa pergunta para mim mesmo, olha só. E neste sentido, eu então, que no caso, procurei meios porque dentro de casa eu sempre fui incentivado a, no caso, estudar, né? Tinha uma irmã mais velha que ela já tinha se graduado, então já tinha, que no caso, essa responsabilidade também para eu colocar em prática na minha vida. E nesse sentido, Thalia, então eu procurei realizar algumas coisas. Desde a minha adolescência, eu aprendi que eu deveria, que no caso, sempre buscar, que no caso, primeiramente, a orientação a Deus. E mesmo que no caso que os ouvintes, eles possam, no caso, não crer, ainda assim, não foi só isso, né? Realizei mais coisas, sim, mais alguns passos. Pesquisando na internet, né, áreas que no caso que eram afins daquilo que eu já gostava, daquilo que eu já sabia fazer. Realizei também que no caso testes vocacionais e ali que no caso respondendo perguntas daquilo que eu já gostava, de áreas que no caso que eu já tinha facilidade, eu recebi nesses testes, né, sempre tem uma lista. E a partir dessa lista então eu passei a pesquisar mais sobre esses cursos e um deles estava aqui no caso a pedagogia, que no caso nunca tinha pensado até o momento, e aí então eu parti para novos passos. Eu comecei a pesquisar mais sobre a área, que no caso ali da educação, conversei com algumas mães lá de amigos meus, né, que elas já atuavam na área, já eram professoras, então a partir deste momento eu passei que no caso a despertar, que no caso um novo olhar para essa área, passei a gostar e perceber que muito daquilo que eu já fazia na minha vida, que no caso tinha muita compatibilidade com a área. Então foi nesse sentido que eu optei pela área da educação. Muito legal, muito interessante. E como foi o seu processo acadêmico, a sua vivência acadêmica? Você desenvolveu projetos, pesquisas? Como você escolheu uma linha a seguir? Como foi esse processo acadêmico para você? Muito bem, Thalia. Eu e a minha turma, nós iniciamos, veja só, com 19 alunos. Já era um grupo ali que no caso modesto, né? Não era tão grande. Sim. E estamos finalizando agora no 8º semestre, né? Com apenas 6, veja só. Nossa. Então a gente passou tanto pela pandemia e também por uma transferência que no caso vindos para a gente finalizar a graduação aqui na UniCV. Então a gente conseguiu que no caso estabelecer essa diferença tanto de uma instituição como para outra, porque bem no meio ali da graduação, né, quando estávamos lá no 4º semestre, a outra instituição ela fechou as portas, mas teve que mudar para um outro local, e a nossa turma então ou tinha a opção lá de procurar, que no caso a modalidade EAD, ou então que no caso pedir a transferência. E nós queríamos e aí procuramos, pesquisamos continuar na área que no caso presencial, continuar se graduando, estudando. A gente não deixou que isso nos impedisse, não deixamos que as dificuldades, né, que no caso nos atrapalhassem. Então a gente veio aqui, entramos em contato com a coordenação do curso, fizemos uma reunião e desde o início eles, no caso, nos receberam muito bem. E aí a gente já percebeu que no caso algumas diferenças, desde que no caso estrutural, pedagógica e também algo que fez muita diferença, que foi a maneira que no caso fomos acolhidos, sabe? Então esse contato, esse lado mais humano, isso fez total diferença lá na época que no caso as dificuldades que a gente estava passando. E desde então, desde que entramos, né, ajustamos ali algumas disciplinas, horários, tudo, e a gente retornou para o 4º semestre, e então fizemos aí mais 2 anos aqui para concluir
este ciclo, né, esse processo de ensino. E aquilo que eu tenho a dizer é aquilo que a minha turma também tem. Foi muito gratificante, sabe? A gente aprendeu demais. E por mais que a gente não realizasse pesquisa a nível lá da iniciação científica, ainda assim, dentro de todas as disciplinas, incentivo ali dos docentes, nós sempre fomos tanto incentivados como sempre tivemos o apoio para desenvolver pesquisas, trabalhos, seminários e também produções próprias nossas. Então a gente produziu livros, a gente, que no caso, realizou releituras de obras e tantos outros recursos a gente conseguiu. E um que eu cito aqui na disciplina lá de elementos da matemática, algo que a gente às vezes não tem tanto contato lá na educação básica, mas um dos nossos professores, ele apresentou um recurso pedagógico que se chama ábaco. E o ábaco a gente teve a oportunidade lá de construir um ábaco gigante. Então imagine só, Thalia, um ábaco que tinha quase 2 metros de altura, com as hastes tudo. E no caso aqui na UniCV, a gente também teve uma oportunidade que a gente tem a mostra de profissões, correto? Que colégios ali do ensino médio vêm até aqui, né, conhecem a estrutura e no caso, alguns cursos que a instituição ela oferta. E aí, nessa oportunidade também, então a gente pôde apresentar o recurso, apresentar a nossa brinquedoteca ali e diversos outros recursos que a gente produz, que a gente consegue fazer aqui dentro também. Então, a formação, tanto eu como a minha turma, a gente garante que foi de excelentíssimo nível. Que bom, ficamos muito felizes por isso. E como você falou, você já passou num concurso público, né, da prefeitura, o que é muito legal também, está se graduando e já conseguindo entrar nesse mercado. E eu queria saber de você como foi esse processo, né, de concurso público, como você está se desenvolvendo, quais são as suas atividades no momento. Muito bem, Thalia. Desde o começo ali da nossa graduação, a gente não teve nenhuma notícia, nada de que sairia, né, um concurso. E aí no ano passado, ali em 2022, teve então anúncio e tudo mais, que esse concurso seria feito ali pela prefeitura aqui da nossa cidade. Então logo toda a nossa turma ali, que no caso ela prontamente já se inscreveu e a gente foi atrás de fazer porque seria, que no caso, uma grande oportunidade, né? Logo agora no final ali da jornada acadêmica, imagina então a gente que no caso conseguir esse acesso ali já na profissão, já ali nos próximos meses. Então a gente ficou empolgado, a gente se preparou para isso e então realizamos as provas. Infelizmente, no caso, não foram todos ali da nossa turma que conseguiram, mas ainda assim a gente ficou feliz, porque todos lá de maneira ampla, né, a gente obteve, que no caso, um bom resultado, mesmo aqueles que não passaram, mas já é nível que no caso lá de preparação para os próximos, né? Claro. E algo assim que pelo menos eu não esperava, mas foi muito bom. Desde o momento lá que eu recebi a notícia, eu lembro que eu ainda estagiava na época, né? E aí eu estava lá na escola trabalhando, e aí que no caso foram 2 professores que no caso eles vieram na minha direção, no caso para me informar que eles tinham visto o resultado, né? Então, na hora ali no dia que no caso eu nem sabia, então fiquei até surpreso, mas uma surpresa muito, muito boa. Ai, que legal. E agora você está desenvolvendo quais atividades? Atualmente eu trabalho na APAE de Maringá, né? Sou educador social ali da instituição e estamos lá conhecendo, aprendendo bastante e já atuando, atendendo diversos alunos lá da educação especial. Olha, e como é que está sendo esse processo imagino eu que de aprendizagem também, né, com os alunos da educação especial? Como você se sente realizando isso e como isso te inspirou, né? Porque você já escolheu uma profissão que você tem que gostar muito desse processo, né? Gostar muito da educação, do aprendizado. Você tem que se preocupar, né, com as crianças ou os alunos à sua volta. Como está sendo esse processo? O que está te inspirando a continuar? Você pretende continuar na área de educação especial? Como está sendo isso? Muito boa essa pergunta, Thalia. Desde que eu consegui a oportunidade ali, no caso que eu fiquei sabendo que essa vaga ela estava sendo ofertada, eu já me empolguei, né? Porque é uma área que desde a graduação, que no caso já tinha interesse lá por conhecer mais, né? E no caso conhecer mais na prática.
Então, logo que eu passei na entrevista, eu fiquei muito feliz mesmo. E até a data de hoje, né, estou lá, que no caso desde abril, ainda continuo aprendendo, continuo tendo, no caso, as vivências. Sempre que eu tenho algum tempo livre, que no caso eu tiro alguma dúvida ali com alguma professora, que no caso com algum docente lá, com algum profissional da área, né, que já está há mais tempo. E esse processo tem sido muito bom, porque todo aquele interesse que eu tinha, todas as expectativas que no caso que eu tinha anteriormente, agora algumas estão sendo, no caso, solidificadas e outras estão surgindo até mais, né? Porque realmente, no caso, como você disse, é uma área que ela é desafiadora, precisa sempre estar em constante atualização, sabe? Mas é uma área que, assim, necessita realmente disso, desse interesse lá de profissionais que estejam cada vez mais capacitados. E é algo que, sabe, assim, que muda os nossos olhos, muda a nossa forma até que no caso de enxergar o ser humano. Porque até o método lá de como você vai avaliar aquelas crianças, que no caso ele é diferente. Às vezes não vai ser através lá de perguntas, por meio lá de uma folha de sulfite, mas conforme ele vai aprendendo as vivências, conforme ele vai aprendendo aquelas atividades de vida diárias mesmo. E a gente costuma dizer lá que cada ganho diário é como se fosse, no caso, gotinhas de água. E conforme elas vão se somando, né, logo então esse aluno ele vai sendo preparado cada vez mais para que ele esteja se tornando um ser humano mais autônomo. Muito legal. É muito bom. E você já encontrou, né, ou você pode comentar um pouco com os nossos alunos em relação a algumas dificuldades que aparecem durante esse processo? Você já viu alguma diferença nessa inserção na vida profissional? Algumas dificuldades que vão aparecendo no caminho ou como está sendo esse processo de desenvolvimento? Muito bem, Thalia. Dentre os inúmeros desafios, né, que a gente vai encontrar na educação do nosso país, eu posso, no caso, mencionar duas que as professoras ali, que no caso, tanto aqui da UniCV, mas também percebendo na prática, eu posso dizer que um enorme desafio é em relação, no caso, às famílias dos alunos. E você tentar conquistar, você, que no caso, tornar, que no caso, essa aproximação, esse convívio, esse contato cada vez mais próximo, porque a família ela é importantíssima dentro do processo da educação, entende? Ali do ensino-aprendizagem. E muitas vezes não é fácil, entende? Pela questão do tempo, pela questão lá do desinteresse, ou N motivos, né? Que hoje em dia a gente pode encontrar. Todavia, a gente compreende, né? A gente sempre faz uso, no caso ali, do bom senso, lá de tentar compreender, de tentar conhecer mais do aluno e também da sua história, de como que no caso, a sua realidade. Mas, com certeza, é bastante desafiador este relacionamento entre a família e a escola. E um outro ponto, Thalia, é a questão do tamanho da responsabilidade que um professor tem. Então, isso mesmo, as professoras sempre deixaram claro para nós, que a gente não deve ser só mais um, entende? A gente não é apenas um profissional ali na frente, que no caso a gente explica um conteúdo que está dentro de um livro. Mas pelo contrário, a gente está atuando, a gente está colocando tijolos ali, né, na construção da formação de um novo cidadão. Então, assim, quão responsável isso é, quão importante né, para essa nova geração que vem aí e até mesmo para todas as pessoas que a gente tiver a oportunidade de ensinar. Muito interessante ver essa preocupação que você está tendo com esse processo. E agora, qual vai ser o seu próximo passo? Como você vai continuar investindo nessa vivência acadêmica, na sua carreira profissional? Muito bem, Thalia. Tem até uma brincadeira que eu faço lá com as meninas da sala, que eu sempre digo que se algum dia eu pudesse escolher, né, eu queria ser, que no caso, ser até ministro lá da educação, para ter algum cargo onde eu pudesse, no caso, colaborar para que a educação do nosso país ela melhorasse, né, de alguma maneira. E por mais que no caso possa gerar risos atualmente, né, eu não sei se algum dia eu vou chegar lá, mas atualmente, sabendo onde eu estou, logo
finalizando a graduação agora, né, após a colação de grau, eu já irei procurar, e no caso aqui mesmo, aqui na UniCV, uma pós dentro da área lá de educação especial, para então para que eu consiga, né, continuar aprendendo, continuar me capacitando para a área que hoje eu atuo. E na área de educação especial mesmo, você pretende continuar nesse processo? Exatamente, quero me desenvolver mais dentro dessa área, né? Quero me tornar, no caso, mais capacitado e poder contribuir para uma boa formação daqueles alunos que eu entrar em contato. Ótimo. Bom, Luiz, foi um prazer, né? Para finalizar o nosso podcast de hoje, uma coisa que eu acho muito importante é você deixar um recado, um suporte para os nossos alunos que estão vindo, né, para essa carreira que tem sempre muita procura, uma carreira extremamente importante, né? Sem o pessoal da pedagogia, né, não teríamos a base da educação. Então é muito importante você deixar um recado e um conselho para os nossos alunos. Muito bem, Thalia. Quero dizer para você, querido ouvinte, que se você está pensando, se você já conhece ou ainda tem diversas dúvidas quanto à área da educação como um todo, mas especificamente da pedagogia, não deixe que nada te impeça, sabe? Não deixe que o medo te prive de realizar grandes sonhos, de conquistar coisas que hoje você está pensando, hoje você está planejando. Porque os desafios são sim, eles vêm, né, Thalia? Mas em qualquer área que você escolher, não vai ser fácil. Vão ter as coisas que muitas vezes dificultam o nosso caminho, o nosso processo. No entanto, é muito gratificante você, daqui a algum tempo, daqui a alguns meses ou anos, você perceber que você contribuiu na formação de um ser humano. E isso não tem preço que pague. Então, seja aquilo que hoje te gera dúvida ou até mesmo interesse, saiba que vale a pena. Vale muito a pena você ser um participante ativo da formação de um ser humano. Isso é muito bom. Ok, pessoal, muito obrigado. Esse foi mais um episódio do nosso podcast A Profissão Tá On. Sigam o nosso canal do YouTube, acessem os outros episódios. É muito importante que vocês conheçam as profissões. A Central de Carreiras está sempre ali disponível para ajudar. Sigam nós no LinkedIn e até a próxima.